Paulo disse as seguintes palavras aqui em 1 Coríntios 7. A partir do versículo 20, lemos o seguinte: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aí entra agora o versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Viu? Aí aqui ele vai entrar com o versículo 29 em diante. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres, seja como se as não tivessem. E os que choram, como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Porque a aparência deste mundo passa. É importante essas palavras para a nossa meditação, falando sobre a posição. Eu li aqui, eu vi ainda agora aqui, o que é posição. A posição nossa é a colocação na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Viu? É a direção que tomamos, é a nossa posição, é a posição que escolhemos. Ele aqui falou sobre ter sido chamado servo. Não se dê cuidado só porque é servo, né? E se ainda pode ser livre, aproveite esta ocasião. Então, quer dizer, ele não está falando algumas coisas que a gente pensa assim, né? Ah, ele é servo do Senhor, ela é serva do Senhor, e trazemos tudo isso na posição. A minha posição aqui falada, não estou trazendo para como ser servo, mas como respeitar a posição do outro, né? A direção que o outro toma, respeitar. A gente vai ver aqui, a gente vai lembrar aqui que fala aqui, a palavra fala aqui que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para sacerdotes, outros para doutores, outros, né? O Senhor colocou uma posição para cada um, dentro da igreja. Mas dentro de casa, o Senhor colocou como esposa, né, a mulher, como marido, o homem, como pai, o filho, como filho, a irmã, o irmão. Cada um ganhou uma posição. Se você respeita a posição do outro, você não vai entrar em contenda. Nós lemos aqui, foi lido, foi falado ontem, vou ver se eu me faço a lembrança aqui, que o irmão leu para nós aqui. Falando da tentação de Jesus no deserto, como a pastora falou, o próprio adversário, Lucas 4, ela leu Mateus 4 e Lucas 4. E Mateus 4 finaliza assim, o Senhor dizendo para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí diz aqui: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Jesus estava numa posição importante, favorável ao seu Pai, cumprindo a sua meta, cumprindo a sua missão. Então ele está ciente agora para onde ele vai, né? Jesus agora vai entrar, a partir daqui ele vai entrar numa missão
de tratar com seus discípulos, de cuidar dos seus servos e das suas servas. Então não podia Satanás atrapalhar esse trabalho dele, porque precisava ser cumprido. Mas você sabe que Satanás, ainda por muitos meios, veio perturbando ele. Vamos ver aqui Lucas falando do mesmo assunto, Lucas 4. A gente lê agora o seguinte. Do mesmo fato, a tentação de Jesus, né? Começa aqui dizendo, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então esse diabo, Satanás, ele permanece atuando em nossas vidas. Foi nos lido também, que eu queria fazer essa lembrança aqui, ontem, nosso evangelista, nosso irmão em Cristo, trouxe para nós, né, sobre Jesus. Alguém falou ali, eu vou dar uma pausa aqui para poder a gente lembrar disso aqui, peraí. Muito bom, a gente quer falar as coisas e esquece. Foi lido ontem aqui, na igreja do pastor Daniel, sobre Pilatos. Nosso irmão João trouxe essa palavra de muita importância. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, né? Vamos ver mais além aqui. Vindo, pois, versículo 6, os principais sacerdotes e os servos gritaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Ele trouxe essa palavra, mas eu peguei o versículo 7 aqui para nossa utilidade. Evangelho de João 19, 7. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando nós estamos nos engrandecendo, nós estamos nos fazendo filho de Deus. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu dou jeito, eu resolvo esse problema. Não tem problema, chame ele. Então você fica conhecido diante do povo como aquele cara maioral, aquele cara poderoso em nome de Jesus. Seja ele um profeta, usado como nome, pô, tu é um profeta, tu é um homem de Deus, tu é usado por Deus, esse cara é uma bênção, essa mulher, puxa vida, chegou isso tudo na tua mente, na tua cabeça, você vai se engrandecendo sobre isso. Então eu peguei essa parte para mim aqui, quando eles falam aqui, tem que morrer. Por quê? Porque se fez filho de Deus. Ele não estava errado? Eles não estavam errados? Jesus realmente se fez filho de Deus? E ele vai provar isso, finalizando a sua missão que ele iniciou lá com Satanás. Satanás tentando ele. Ele vai finalizar, ele vai chegar até a cruz. Ele vai inspirar. Ele vai entregar toda a sua missão diante de Deus. E Deus, então, vai resgatá-la. E vai fazer com que muitos mortos ali, depois dele, sejam também ressuscitados e levados a seu lugar de origem. Então, nós vamos lembrar disso aqui. Entrando no assunto da posição. Qual é a nossa posição? Nossa posição é de misericórdia. Nossa posição é de humildade, de simplicidade. Chegamos numa altura, chegamos numa condição de acharmos que nós temos um grande poder. Não temos. Se nós não usarmos as armas que Jesus nos dá, nós não podemos fazer isso, né? A palavra foi lida também sobre a palavra
sobre os dois alicerces, a nossa irmã abençoou-nos com essa palavra também sobre os dois alicerces. Eu vou deixar isso aqui, entre aspas, para nós, depois de uma hora qualquer, meditarmos sobre isso. Quer dizer, a palavra ela tem poder sobre a nossa vida. Se nós falamos o bem, vivemos o bem da palavra. Mas se falamos o mal, vivemos o mal. Então nós nos colocamos numa posição que tiramos, Paulo aqui nos dizendo, tiramos o poder das pessoas, a autoridade das pessoas. Achamos que as pessoas não podem ser mais que nós. Vê aqui o 2 Coríntios que eu li aí no vídeo passado, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado. Então eu quero dizer para você o seguinte, entrando no Evangelho de João, quando nós iniciamos aqui, Evangelho de Coríntios, perdão, o Paulo está nos chamando a atenção de permanecermos na posição. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Se servo, coloque-se como servo, viu? Ainda mais aqui, se livre, coloque-se na condição de livre. Ou seja, um não intervém na vida do outro, um não atrapalha na vida do outro, apenas colocando Jesus no meio aí para solucionar qualquer problema, qualquer dificuldade. Então eu quero trazer isso para você, finalizar esse vídeo, viu? Ele está aqui nos falando, no versículo 29, o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem. Assim é a nossa vida. Não podemos entrar na exigência do povo, na exigência do nosso próximo. Precisamos ajudá-los e ser ajudados por eles também, se na verdade, na simplicidade. Mas chegamos a um tempo que nós nos atrapalhamos e fazemos a vontade do adversário. Fazendo a vontade do adversário, porque ele tem ciência. O adversário tem conhecimento, ele tem entendimento sobre a Escritura. Como a pastora disse, ele só não tem obediência, ele não obedece. Então nós somos falhos. Qual de nós podemos dizer assim, eu sou obediente? Não. Nós, pela fé que nós temos, nós falhamos com algumas coisas que devíamos estar fazendo e fazemos outra, acreditando que Deus está no negócio, que Deus tem misericórdia e nos coloque nos coloque na posição, sempre. Qual é a minha posição diante de Deus? Está buscando Ele, orando, consagrando a minha vida cada dia. Essa é a tua obrigação diante de Deus. Que Deus possa te abençoar nesse dia, no nome de Jesus.